Fala galera, Mr. Salada aqui e hoje a gente vai falar sobre como construir a economia no seu cenário de RPG. A gente já teve um papo de mestre sobre como fazer política, sobre como falar de política no seu cenário, como pensar em formas de governo. Hoje a gente vai falar de economia. Diferente dos últimos vídeos, eu prometo que esse vai ser curto, se tudo der certo. Porque eu não vou entrar em detalhes, eu vou deixar um pouco mais aberto para que você possa pensar dentro da lógica do seu cenário. Antes de qualquer coisa, por favor, se puder e se quiser, se inscreve no nosso canal, marca ali o sininho para as notificações, curte esse vídeo. A gente não ganha nada fazendo isso aqui, a gente não ganha uma grana com isso, então é legal pra gente, esse reconhecimento é o que nos estimula a continuar fazendo. Então se você gosta do nosso conteúdo, por favor, curte, compartilhe, enfim, se inscreve, essas coisas do YouTube. Um alerta inicial, como eu lido muito com D&D, com Dungeons & Dragons, eu vou falar muito focado na lógica de fantasia medieval, de como pensar na economia de um cenário nesta seara. Se você estiver pensando para um cenário futurista ou moderno, né, aí dá para aplicar alguns princípios, tá? Mas você vai ter que levar em conta alguns detalhes, alguns diferenciais. E aí, se você quiser discutir esse assunto nos comentários, mandar ideias ou propor alguma coisa, tô aqui. O primeiro ponto que a gente vai pensar é o que eu considero um bom princípio para você elaborar a economia do seu cenário e para você elaborar o cenário como um todo. É a geografia. Eu acho que esse é um aspecto muito importante que vai nortear todo o resto, então ele talvez seja um bom começo para você. E eu vou tentar temperar um pouquinho dos meus argumentos com isso, com o que eu fiz na Federação de Brunchen, que é o cenário que eu narro, o cenário que eu criei, né? Eu estou criando em conjunto com as pessoas que jogam. E eu tô narrando já, eu tô indo pra quarta aventura nesse cenário, a gente tá concluindo uma terceira, eu já tô com uma quarta acontecendo paralelamente. Então eu vou poder usar esse cenário para tentar mostrar um pouquinho de como eu fiz isso na prática. O que eu tô defendendo aqui, o que eu vou falar aqui, de como eu já fiz isso na prática. Sobre essa questão da geografia, é natural que as cidades surjam em ambientes de geografia favorável. O que quer dizer isso? Terrenos planos para construção, acesso mais fácil à água potável, que é um recurso fundamental, terras aráveis, porque normalmente a gente está falando de cidades ou de estruturas já mais estabelecidas, então a agricultura é um aspecto importante para te dar uma segurança alimentar, então ter acesso a essas terras aráveis é uma coisa fundamental, tá? Quando eu falei em Brunchen, a capital de Brunchen, que hoje é uma federação, mas já foi um reino, ela surge à margem de um rio, porque justamente isso dá a ela essa facilidade, tanto do acesso à água, um acesso relativo à alimentação, com peixes, etc., como, assim como aconteceu com o Egito, em que a capital vai surgir à beira do Nilo, dependendo da forma como aquele rio age, ele aumenta a fertilidade da terra. Então esse é um aspecto que pode ser muito importante para o seu cenário. Então faz sentido que as suas primeiras cidades, e aí ao longo do tempo as suas maiores cidades, sejam cidades que tenham levado em conta este fator. Né? Elas terem esse acesso, muito comum que elas surjam em rios, em encontros de rios, como aconteceu, por exemplo, no mundo real na Mesopotâmia. Então esse é um aspecto fundamental, principalmente porque a agricultura normalmente vai ser ela que vai dar a segurança alimentar e vai chegar em um ponto em que muitas vezes ela vai ter uma produção excedente. E esse excedente é fundamental para quando você começar a pensar por uma lógica de comércio, a gente vai falar mais profundamente sobre comércio depois, mas por uma lógica de escambo, principalmente, de você trocar aquele excedente de produção que você tem, que você não vai usar, por alguma coisa que você não produz e que você precisa. Aqui eu já vou falar de um outro aspecto que normalmente fica mais relevante depois, se você pensa numa lógica de construção histórica do seu cenário, e aí você parte do mundo real como exemplo, que é como é que você pensa a propriedade, tá? Esse é um aspecto crítico. Por quê? Se você pensa pela lógica de que as terras aráveis, de que a agricultura é um aspecto fundamental, a propriedade das terras é muito importante. Se as terras pertencem a um rei ou um nobre e as pessoas recebem, entre aspas, o direito de trabalhar naquela terra, né, em troca de entregarem uma parte da produção, é uma coisa. Se as pessoas são donas das próprias terras, e aí elas entregam uma parte da produção na forma de impostos, e aí tradicionalmente isso é muito menor, isso muda sensivelmente a forma como as pessoas funcionam, a forma como as coisas acontecem, tá? Se você normalmente os cenários de fantasia medieval são parecidos com o cenário, vamos dizer assim, com o mundo real, em que você tem grandes concentrações de terra, grandes proprietários de terra, e isso significa, em geral, uma força política e econômica muito grande.
Esse é um aspecto fundamental. Então, assim, é muito comum que na fantasia medieval a terra pertença a um nobre e, portanto, ele obtenha a maior parte dos recursos, seja em produção, seja em dinheiro, derivadas daquela produção. E isso faz muita diferença, tá? Então é muito comum que você tenha isso em alguns cenários como no Warhammer, você vai ter esse aspecto por um lado e em outros lados você vai ter as cidades que são as cidades livres, em que você tem um foco no mercado, em que você tem uma menor concentração ou centralização da propriedade em uma única pessoa, seja um nobre, seja um rei, etc. E isso muda sensivelmente o equilíbrio de poder. Então esse é um primeiro ponto para você entender que a economia vai afetar sensivelmente outros aspectos do seu cenário, especialmente a política. Voltando à geografia, ela não vai afetar só a comida, eu falei sobre a questão das terras aráveis, mas ela vai afetar outros aspectos de produção, né? A comida é um ponto inicial, mas se, por exemplo, você pensa em um cenário de fantasia medieval em que você tem anões que preferem viver nas montanhas ou no subsolo das montanhas, faz sentido que essas cidades anãs tenham uma produção voltada, por exemplo, para a exploração mineral e não para a agricultura. É muito mais fácil você explorar minérios no subsolo ou em montanhas que agregam grande quantidade desse material do que plantar onde não bate luz. É uma lógica simples, né? Se você tem um cenário em que você tem, por exemplo, os elfos que vivem na floresta e que não realizam agricultura porque isso significaria uma destruição da natureza com a qual eles não concordam, faz sentido que eles tenham menos excedente para troca, porque eles trabalham, por exemplo, com o modelo de caça e coleta, mas ao mesmo tempo eles podem ter acesso mais fácil a outros elementos que a destruição da floresta não permite, certo? Se você tem uma cidade costeira, ela tem acesso à pesca que uma cidade do deserto não tem, correto? Então, a geografia é muito decisiva, mesmo nas cidades agrárias, a geografia vai ter impacto pelo clima, por exemplo. Pode ser que a cidade fique numa região de planície, com terreno, tudo aquilo, na beira de um rio, mas ela fique numa região em que o clima é desfavorável a grandes produções, ou que o clima seja favorável à produção de alimentos específicos. Então faz sentido que uma cidade numa região fria produza, por exemplo, tubérculos, como batata e mandioca, dependendo do cenário que você está construindo, porque são plantas mais resistentes ao frio, certo? Ao mesmo tempo, faz sentido que você tenha em uma região de clima temperado uma produção de trigo, em que você tenha numa região de clima tropical uma produção de cana-de-açúcar. Porque essas plantas se adequam melhor a esses climas, então a geografia impacta esse fator mesmo quando você está pensando pelo aspecto da comida. Tá? Essas ideias básicas de o que se produz naquele lugar, o que é produzido, o que tem acesso, o que não tem, isso te dá um começo. Esse é o primeiro passo nas cidades e ele vai guiar o restante. Um outro ponto relevante da produção é a manufatura, tá? Por quê? Muitos materiais primários dependem de algum tipo de processamento ou de manufatura, né, de trabalhar aquele material para ele se tornar útil. O algodão, ele é mais útil depois que você tem uma tecnologia que permite fiar ele, fazer fios de algodão e usar esses fios para fazer, por exemplo, tecido, né? A uva tem um valor intrínseco como fruta, mas ela tem um outro valor diferente quando você tem a capacidade de transformá-la em vinho. O minério de ferro precisa ser transformado em um lingote para poder ser utilizado numa liga metálica, por exemplo, ou para a produção de uma barra, né? Uma chapa de metal ou de aço, sei lá, para fazer alguma coisa com aquilo. Então, essa manufatura é um aspecto muito importante. Ele é muito relevante, porque ele traz uma segunda camada para a sua produção. Essas manufaturas, elas vão exigir estruturas específicas, elas vão exigir uma formação intelectual, vamos dizer assim, né? Um treinamento que depende muitas vezes de anos de estudos e que não vai estar disponível a todo mundo. Isso aumenta a relevância dessas pessoas e justifica, por exemplo, o que você vê nos cenários de fantasia medieval de força das chamadas guildas de artesãos, que é uma coisa que aconteceu no mundo real. Então, se você tem um sapateiro na cidade, esse sapateiro é muito importante, porque ele é a única pessoa, talvez, que saiba fazer sapatos. Se você tem um ferreiro, e você só tem um ferreiro na cidade, essa pessoa é importante porque ele é o único que consegue trabalhar aquele material ali, certo? Então, essa manufatura é um aspecto importante da sua produção também. Normalmente, e as coisas estão relacionadas, porque você normalmente manufatura a partir de uma matéria-prima. Então, se você manufatura uma matéria-prima que você não tem, você já precisa de comércio, ou de alguma outra forma, a gente vai falar depois sobre isso. Se você produz um material básico, mas você não tem a manufatura, é bem provável que você não esteja obtendo todo o valor que você poderia daquilo. Porque quem vai vender a manufatura precisa comprar aquilo a um valor menor do que ele vende. Então, é o básico de você vender matéria-prima, tem menos valor agregado, né, do que um material já trabalhado.
Então, esses aspectos da manufatura são muito relevantes, fazem muita diferença no cenário. Além da produção, a geografia vai afetar muito o outro lado, que é a demanda. Né? A gente tem a produção que gera a oferta e a demanda. Não vou entrar na teoria econômica aqui. Mas, por exemplo, as cidades em áreas de clima frio, elas vão precisar mais de tecidos quentes do que as cidades que ficam em climas tropicais. Certo? Assim como elas vão precisar de mais acesso para combustível para o fogo, por exemplo. Você não precisa acender fogueiras o tempo inteiro num clima tropical, como você precisa ter lareiras em todas as casas num clima frio, dependendo da circunstância. E essa geografia, ela não é só latitude, né? Não é só latitude, não é só a posição que fica dependendo daquele mapa, ou a justificativa, você pode ter justificativas outras para o clima no seu cenário. Mas, por exemplo, você pode ter uma montanha em região tropical em que é tão alta que lá em cima a altitude faz com que seja frio. E agora você tem duas cidades, ou dois vilarejos, ou algo do tipo, que estão relativamente próximos, que às vezes mantêm contato, e que têm demandas completamente diferentes. Então essa geografia vai fazer diferença na hora de você observar a questão da demanda. A cidade de floresta, que eu mencionei dos elfos, por exemplo, se ela não tem acesso a produtos agrícolas, ela não vai ter, por exemplo, tecidos à base de algodão. Né? Ela não vai ter como plantar aquilo. Às vezes ela tem uma dificuldade de minério, porque a mineração também pode causar um dano natural que eles não estão dispostos a lidar. Por outro lado, eles podem, por exemplo, produzir seda, que é uma produção sustentável a partir de uma criatura, uma exploração de uma criatura que é o bicho da seda. Então, isso já vai norteando, percebe? O nível de produção e de demanda. Você às vezes vai ter a cidade dos elfos que eles não precisam de algodão porque eles produzem seda. E aí, se a seda é valorizada, a cidade que é incapaz de produzir seda porque não tem, por exemplo, a capacidade de criar bichos da seda naquele ambiente, vai ter uma demanda por seda que não tem como ser resolvida naquela própria cidade. E isso vai levar um fator importante. Essa demanda sem produção que abasteça, ou seja, quando uma cidade tem dificuldade em ser completamente autossuficiente, vai estimular duas possibilidades de interação. Tá? A primeira é a guerra. Então, é inevitável você pensar na guerra como uma questão econômica, derivada da economia no seu cenário. É bem possível que isso aconteça. Se uma cidade precisa de recursos que ela não tem e uma cidade próxima tem esses recursos, pode acontecer da cidade que não tem o recurso recorrer, né, por falta de palavra melhor, à força. Na prática, isso significa que, em geral, quem produz a riqueza, ou seja, quem consegue ter um excedente de produção que pode transformar em dinheiro ou recurso, tende a precisar gastar parte desses recursos para se proteger, né? Para proteger esse material. Isso não é só guerra, o crime também é um fator relevante e muitas vezes eu vou falar sobre isso, sobre como você, às vezes, precisa ter ou faz sentido que você tenha cidades com grandes quantidades de recursos, com muito dinheiro circulando, que você tenha o surgimento de atividades criminosas, obviamente, né? Dependendo da forma como essa distribuição de recursos é feita, por exemplo. Se você tem uma cidade com grande desigualdade de renda e uma grande prosperidade, uma concentração de renda na mão de algumas pessoas, assim como no mundo real, faz sentido que você comece a ter, por exemplo, criminalidade naquele local. Agora, a guerra em si, você tem um fator importante que é, em alguns casos, você pode ter cidades, por exemplo, que não tenham a possibilidade de produzir nada, ou tenham a possibilidade de produzir pouquíssimas coisas, e que, portanto, recorram à guerra como uma atividade praticamente econômica. Tá? Vou dar um mau exemplo comparando. Em Game of Thrones, a Casa Greyjoy tem como slogan a lógica de que eles não plantam, eles não colhem, né? Ou eles não plantam, né? Eu não vou lembrar agora a frase específica da casa. Mas eles tratam a pilhagem como uma atividade econômica. Eles obtêm o que eles precisam, os recursos, a partir da pilhagem. E esse aspecto é importante, às vezes entender a guerra como uma possível atividade econômica. Tá? A outra possibilidade, e aí muito menos danosa, é o comércio. E entra um outro aspecto muito relevante ao se tratar de uma economia, que é o comércio. É possível que você tenha situações em que o comércio seja todo feito por meio de escambo. Você não trabalha em cima de uma moeda, você trabalha exclusivamente em cima da troca direta de bens e serviços. Tá? Eu te dou aqui uma ovelha, você me dá uma madeira, igual um catan. Ou eu te dou aqui um lingote de ferro e você me dá um abraço. Né? Porque, afinal de contas, há serviços na Idade Média que eram dessa maneira. Então, é possível que você tenha esse escambo. No D&D, e aí em sistema de fantasia medieval, normalmente você vai preferir trabalhar com uma moeda estabelecida.
Eu não vou entrar aqui em discussão de lastro, não vou entrar aqui em discussão de formação de moeda, de como é que uma moeda é criada, valorizada, tem vídeos melhores sobre isso, sobre economia como um todo. Mas neste aspecto, eu diria inclusive que é muito mais um avanço, é quando o D&D mistura dois momentos, né, de referência. Você sai um pouco da fantasia medieval e vai um pouco para o avanço econômico do período renascentista, do período das grandes navegações, do período posterior ali da história, em que você começa a ter essa estrutura comercial melhor estabelecida. As moedas vão facilitar bastante, porque você deixa de ter que levar o bem até lá, negociar, que às vezes é difícil de fazer essa conversão. Não, você joga aquilo ali, você tem uma moeda, esse aqui vale uma moeda de ouro, esse aqui vale uma moeda de ouro, você troca e resolveu. Em Gloomshin, eu não só aproveitei o sistema de D&D, como eu incluí o próximo passo, que é a existência de um sistema bancário preliminar, né, nos moldes do renascentismo. Então você tinha as casas de câmbio, vamos dizer assim, né, as casas em que você recebia o título, você ia lá, falava para o banco numa cidade, olha, aqui, estou deixando esse cheque. Basicamente você fazia um cheque. E aí você levava esse cheque e na outra cidade chegava no banco, o banco falava, olha, ele depositou o dinheiro aqui, pode sacar aí. Era basicamente isso que funcionava um sistema bancário. Que facilitou muito para você não precisar ficar viajando com caixas e caixas de ouro, por exemplo, para fazer as suas compras quando você era um comerciante que viajava a Europa inteira, que era uma coisa que acontecia. Então, o comércio é um fator significativo do seu mundo porque ele começa a permitir também cidades que não se baseiem diretamente nos outros fatores de produção, certo? Você não precisa mais que a cidade surja exclusivamente num local que tem uma facilidade de produção. Entrepostos comerciais que se localizam em posições estratégicas para permitir as transações entre as cidades produtoras em troca de uma parte, né, do lucro, elas podem se tornar extremamente rentáveis e poderosas. E faz sentido que você tenha grandes cidades relevantes em que os mercadores sejam a principal força. Pensa no mundo real. Constantinopla, né, a capital turca, do Império Turco, era uma cidade que ficava numa posição estratégica muito forte, que era a conexão entre a Europa e a Ásia. Então ali eles ganhavam muito dinheiro. Né? A Itália tinha uma posição estratégica porque ela estava no mar Mediterrâneo e ela podia fazer um comércio com várias civilizações que viviam ali. Isso fez com que os mercadores de Veneza fossem muito ricos e muito poderosos. Então, esse aspecto ele é muito importante e é muito comum nos cenários de fantasia medieval que você tenha cidades e guildas de mercadores muito fortalecidas por conta disso. Além de permitir que essas cidades que não estejam diretamente relacionadas à produção existam, né, o comércio também tem outros impactos benéficos a você levar em conta no seu cenário. Então você tem, por exemplo, o bom estímulo a relações diplomáticas. O comércio é anti-guerra, o comércio é contra a guerra. Tá? A guerra é ruim para o comércio. Uma das primeiras coisas que acontece quando você entra em guerra é o rompimento de relações diplomáticas e as rotas comerciais se tornam problemáticas. Elas se tornam alvos, às vezes, dependendo da situação. Né? Elas se tornam alvo de pilhagem, etc. Então, o comércio ele já é um estímulo anti-guerra, ele é um estímulo pela pacificação. E o comércio bem estabelecido permite um intercâmbio não só de moeda e de recursos, né, de bens, como de informação, de cultura. Ele estende o peso da economia a outros aspectos da cidade. Como eu falei, a economia afeta a política da cidade e muitas vezes ele vai afetar a cultura, vai afetar as relações diplomáticas por conta desse sentido. Falei alguns elementos básicos, geografia, produção, tá. Vamos entrar agora numa questão que eu chamo de diferenciais. Por quê? Porque a gente está falando de fantasia medieval. Então aqui a fantasia vai imperar. Toda a história de Duna deriva da existência da melange, se não estou enganado, que é basicamente uma especiaria com propriedades especiais para o organismo, etc. E que atinge um grau, né, galáctico, e aquilo é um negócio que só existe naquele planeta e ele é muito valoroso. Então faz com que tudo gire em torno dele. E isso é uma coisa muito interessante. A existência desse tipo de coisa vai alterar, às vezes, uma parte da economia ou toda a economia. Quando a gente fala de fantasia medieval, a gente está falando de mundos que possuem magia, que possuem níveis tecnológicos. Eu narro a Forja do Amanhã, que é uma campanha com um nível de Magitech, né, de tecnologia mágica, bastante avançado. Então isso faz diferença. Se você pensa em nível tecnológico, se você está, por exemplo, jogando uma aventura que é steampunk, num cenário steampunk, o carvão mineral, que talvez não fosse algo tão valioso antes da tecnologia, que depende de grandes quantidades de energia para produzir o vapor que vai alimentar as máquinas, aquele carvão mineral talvez não fosse tão relevante antes.
Mas a partir do momento que ele passa a ser relevante porque a tecnologia e todo mundo usa, todo mundo precisa daquele combustível, quem produz aquele combustível tem uma alta demanda pelo aquele bem que eles produzem e, portanto, valoriza o bem deles e eles vão ter um ganho econômico sensível considerável. Se você está jogando num cenário diesel punk, a mesma coisa vai acontecer com o óleo, com combustível, com a gasolina, etc. Então, em Bloomshin, o surgimento da tecnologia artífice faz com que o acesso às chamadas pedras planares, que são o combustível dos dispositivos, dos artefatos dos artífices, mude completamente toda a economia da federação. Então cidades que não produziam, cidades que tinham acesso a essas pedras planares passam a ter uma vantagem comparativa e competitiva com outras cidades nesse sentido. Eles, por exemplo, naquilo que eu falei sobre a manufatura, faz mais sentido você colocar uma fábrica de equipamentos artífices numa cidade em que tem um acesso fácil a pedras planares do que o contrário, do que colocar em um distante em que eu vou ter que ir lá, comprar, transportar, etc. Então, isso já afeta, esse diferencial, a existência dessas pedras, a existência dessa tecnologia, já afeta a economia como um todo. Outros diferenciais, por exemplo, que você pode ter, eu falei sobre a questão da melange do Duna, são recursos especiais ou exclusivos, cujo domínio seja um fator crítico, por motivos sejam políticos, sejam culturais, sejam religiosos, sejam militares. Sistema de fantasia medieval, o Mithril é uma coisa muito importante. Se você vai no Senhor dos Anéis e você for procurar o que ele fala sobre o Mithril, você vai ver como ter acesso ao Mithril, ter acesso a reservas de Mithril é uma coisa crítica, é uma coisa extremamente relevante para os elfos é importante, para os anões é importante. Entendeu? Então, assim, o Mithril é um material muito exclusivo, muito específico. Então, assim, se você faz no seu cenário um reino que, por motivos religiosos, por exemplo, permita que a jade, né, que é uma matéria preciosa, só possa ser utilizada para a construção de estátuas sagradas, isso é um fator de redução de demanda. Afinal de contas, você vai produzir jade e essa jade só vai ser utilizada para isso, então nem todo mundo quer jade o tempo inteiro, mas pode acontecer desse reino ser uma teocracia, de você ter estátuas sagradas sendo construídas o tempo inteiro pelo governo, por mercadores, as pessoas querem ter uma estátua sagrada em casa, elas precisam ter uma estátua sagrada em casa, então a jade passa a ter uma demanda muito elevada. Isso muda o aspecto, entende? A religião faz com que um recurso daquele tipo tenha uma alteração da demanda e aumente o seu valor. Portanto, a raridade do material vai determinar quanto ele vale. É muito raro produzir jade, a jade é muito valiosa, ela vai ser muito rara, é muito demandada, vai ser caríssima. Eu diria que estes são os aspectos críticos a se pensar ao criar a economia do seu cenário. A geografia, como um fator crítico para a definição da produção e da demanda. O peso da manufatura, a força que a manufatura pode dar à economia de um local, né? O acesso a essa manufatura, a força dos manufatureiros dentro daquela sociedade, daquela comunidade. A relevância do comércio, né? Como um aspecto dissuasor de guerra e um aspecto estimulador de boas relações, a vantagem competitiva que às vezes esse comércio permite, a guerra como uma atividade econômica, ou seja, a guerra como um fator, um elemento que pode ser causado por uma ausência de produção ou um excesso de demanda, enfim, todos os aspectos que você conseguir pensar que possam causar essa guerra, e os elementos diferenciais do seu cenário, que aí sim talvez seja a hora que você olha e fala o que o meu cenário tem de diferente e de que maneira esta diferença vai afetar dramaticamente a minha economia. Pensa no seu cenário em termos macro e em termos micro, né? Ou seja, tanto para a economia como um todo, como para a economia de uma cidade, de uma região, de varejo. E eu vou te sugerir que você, quando fizer isso, você vai pensar em termos de setores da economia, né? Uma classificação comum. Setor primário, secundário e terciário. Mal dizendo, seriam a produção agrícola, indústria e serviços. A gente vai pensar em termos de matéria-prima, indústria e serviços. Tá? Então, você olhou para o seu cenário e falou, Salada, eu vou fazer a economia do meu cenário, o que eu tenho que pensar? Você vai olhar para o seu cenário como um todo, você vai olhar para cada cidade e você vai pensar o que é o meu setor primário, o meu setor secundário e o meu setor terciário. O que a minha cidade produz e por quê? Como? A minha cidade produz esse material e trabalha ele, ou ela vende esse material, se ela trabalha ele, como ela faz isso, se ela vende, por que ela faz isso, e como é que funciona o comércio na minha cidade. A minha cidade é uma cidade que faz comércio, a minha cidade é uma cidade que depende do comércio alheio, a minha cidade tem um caminho para escoar a produção ou não, e qual é o efeito desse dinheiro, que tipo de serviço eu tenho, que tipo eu ofereço e que tipo de serviço eu demando. Depois disso, você vai entrar nos aspectos diferenciais e vai pensar em como eles afetam essa classificação.
Então é isso. Espero que isso tenha te ajudado, espero que esse caminho tenha ajudado você a pensar em como fazer a economia do seu cenário. Estou evitando o vídeo ia ficar mais longo, não vai ficar. E qualquer dúvida, qualquer comentário, crítica, sugestão, deixa nos comentários que eu respondo sempre. Com certeza, às vezes demora um pouquinho porque eu sou lento, mas eu não me percebo, depois quando eu percebo eu respondo. Se tiver algum tema que você quer que eu fale, que você quer ver aqui, comenta também, que a gente sempre coloca na nossa listinha de temas para fazer. E eu vejo você por aqui ou em alguma das nossas transmissões. Até mais. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu não vejo tanto nas mesas no Brasil, mas que faz parte, de certa forma, do jeito old school de se jogar RPG. O Hexcrawl. O nome Hexcrawl vem de Hexagonal Crawl, que vem de Dungeon Crawl, que é a exploração de masmorra. Hexcrawl então ficaria exploração de hexágonos. Mas que hexágonos são esses que a gente vai explorar? Uma das maneiras de dividir um mapa de aventura é em hexágonos. Ao contrário dos quadradinhos, o hexágono ele permite viagens além de norte, sul, leste e oeste, mas também nas diagonais, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. E cada hexágono representa uma distância de viagem, normalmente um dia, mas pode variar de acordo com o tamanho do seu mapa. Você pode decidir que cada dia de viagem são 2 hexágonos, por exemplo, eles aí precisariam parar para descansar no meio do dia. Fica a seu critério. Um hexágono é então uma pequena região dentro do seu mapa, e nessa região pode existir muitas coisas. Uma coisa importante sobre o tamanho dos hexágonos é que eles te ajudam a controlar o tempo de viagem. Você sabe quantos dias se passaram desde que começaram a viajar, contando ali a quantidade de hexágonos que já visitaram. O Hexcrawl pode ser tanto a base de sua aventura, como numa aventura de West Marches, por exemplo, onde o pilar é a exploração, como fazer parte de um momento específico da sua vida, que não é especificamente de exploração, uma aventura tradicional, como no momento em que os personagens vão viajar da parte A para a parte B do continente, e o que tem entre essas duas partes é desconhecido, precisa ser explorado ainda. Então o Hexcrawl basicamente envolve explorar áreas desconhecidas. Os jogadores não fazem ideia do que pode existir ali. Para popular então esses hexágonos com coisas para serem descobertas, existem diversas maneiras, e a maioria delas envolve rolagem de tabelas. Até porque se você fosse definir exatamente o que tem em cada hexágono de antemão, eu não precisaria de um sistema assim. Eu só criaria o mapa já com tudo pré-estabelecido e pronto. Uma das maneiras de se criar um mapa Hexcrawl é criando sua estrutura física. Você cria uma tabela com a quantidade de biomas que você quer que exista naquele mapa e as numera de acordo com a quantidade de lados de um dado. E, por exemplo, eu tenho aqui um mapa em branco e eu criei 6 tipos diferentes listei, 6 tipos diferentes de terrenos que eu pretendo utilizar aqui de acordo com o que sai no dado. O primeiro é floresta, o segundo pântano, o terceiro colinas, o quarto deserto, o quinto planície e o sexto neve. Então eu vou rolar um dado, um D6, para saber qual desses terrenos eu vou utilizar, e um outro D6 para saber quantos hexágonos com esse terreno eu vou pintar, eu vou completar. Então vamos começar aqui. O primeiro vai ser sempre o primeiro aqui vai ser sempre qual o terreno e o segundo vai ser sempre a quantidade. Então o primeiro aqui 1 e 4. 1 é floresta e 4 são 4 espaços, né? Então eu tenho aqui um software de criar mapas hexagonais. Aí eu aqui alguns pincéisinhos que representem floresta. Então vamos pegar esse daqui que representa a floresta. E vamos pintar, deram um total de 4, né? Então vamos colocar aqui no canto. 1, 2, 3, 4. Então fiz aqui uma areazinha de floresta. Em seguida, rolando de novo, deu floresta de novo e dessa vez mais 5. Então posso continuar emendando aqui e aumentar essa floresta. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, essa floresta está subindo aqui em direção ao meu mapa. Mais uma vez, 3 e 5. 3 são colinas e 5 são a quantidade que eu vou pintar, né? Então, vou pegar aqui colinas, posso colocar um outro canto aqui, 5 colinas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, colorindo e criando uma variação. 5 e 3, planície, e são 3 planícies. Então, vamos pegar aqui vou pegar esse aqui que é de steppe, mas vai valer como planície.
Então aqui vai ter uma divisão, são os 3. 1, 2, 3. Abaixo das colinas vão começar uma planície. Próxima rolagem, 4 e 4. Deserto, ou seja, 4 pontos de deserto. Vou procurar aqui um pincel de deserto. Aqui tem deserto que é só um negócio colorido. Vou colocar umas dunazinhas que vai representar deserto. Vou colocar que o deserto ele vem atrás das colinas. São 4, então 1, 2, 3, 4. Pode ser que essas colinas são que separam a planície do deserto. Mais uma rolagem, 1 e 5, floresta. Esse lugar, pelo que a gente está vendo aqui, vai ter bastante floresta, né? Então mais 5 negocinhos de floresta. 1, 2, 3, 4, 5. 6 e 3, neve e 3 negocinhos de neve. A neve agora vai ser aonde? Vai ser em cima ou embaixo? Vamos colocar aqui snowfields. Se o deserto está ali pro canto, vamos colocar no lado oposto ao deserto, a neve. Vamos colocar bem aqui no cantinho. 1, 2, 3. Bem no finalzinho aqui, para o oposto aonde o deserto está. Mais uma planície, 5 planícies. Então voltamos aqui de planícies. A gente pode aumentar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 planícies. Mais uma vez, 4 e 5. Deserto novamente. Então, vamos expandir ali também aquele deserto que a gente estava vendo lá em cima. 5 slots de deserto. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou aqui atrás das colinas. Né? Então, isso já está vendo o nosso mapa tomando forma. Mais floresta. 6 de floresta. Esse negócio aqui vai ser uma briga entre florestas e desertos. Então, vai ter só uma série de colinas separando isso. Então vamos subir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meio que fazendo quase que uma meia lua. Mais deserto. Acho que esses dados aqui do Google estão meio viciados, hein? Então vou fechar aqui. 1, 2, 3, 4. Vou fechar o canto. E agora não saiu pântano, né? Mais deserto. Mais 2 de deserto. Porque ele não está satisfeito. 1, 2. Vamos ver o que mais. Neve. Mais neve. 4 de neve. Vamos lá então. Vou colocar mais uns cantinhos aqui e fechar. 1, 2, 3, 4. Expandindo aqui onde a gente já tinha colocado. E mais deserto. Tem dia que é assim, né? Tem dia que os dados estão 1 e 2. Daqui a pouco eu encontro o deserto com a neve ali, tanto que eu tô descendo. 3 e 2. Colinas. A gente pode ir mais duas colinas. A gente pode descer novamente onde a gente estava já fazendo. E ir emendando aqui essa paredão de colina. 3 e 3. Mais colina. Então pode fechar aqui. Continuando. Estou vendo que está dando vai gerando uma certa lógica, né, no mapa. Justamente porque você escolhe onde as coisas vão entrar. Não fica aquela coisa completamente caótica, por mais que a gente esteja rodando uma tabela aqui de resultados. Ó, mais planície. Vamos pegar aqui a planície de novo. 1, 2, 3. Para poder completar mais um tantinho aqui. E segue sem pântano, mais floresta. Parece que a gente não vai ter pântano nesse mapa não. 1, 2, 3. Depois você pode completar com rios. Ó, mais planície. Com rios, se você quiser deixar aqui, não, vou deixar essa parte de baixo aqui inteirinha de água, por exemplo. Vamos fazer isso. A gente não tem água no nosso dado, né? Mas a gente pode adicionar ela onde a gente quer que sejam os limites do mapa. Então aqui nesse cantinho aqui vai ser um limite do mapa e lá em cima também vai ser um mapa meio transversal assim. Então a gente tem aqui duas planícies, né, que a gente tinha rolado. Então a gente pode fechar aqui e descer mais aqui. Essa planície aqui vai separar, inclusive, até chegando até no mapa ali. Mais deserto. Então, mais 2 de deserto. Será que a gente invade ali para frente? Vai para algum outro canto? Porque eu já fechei ele em cima. Talvez isso é um risco também que a gente tem que tomar cuidado. De eu não fechar lá completamente a passagem. Aí, de repente, tem um deserto atravessando a colina. Tipo, não tem nada que impeça, né? Não tem problema isso, mas
Às vezes pode ficar meio estranho se você tentar meio que fazer esse paredão aqui como um divisório e for surgindo mais deserto. Então a gente coloca aqui no final, então ele pode ser que ele avance aqui até em direção à floresta. Ah, mas tem um deserto lá da água aqui, é possível? Sim, é possível. Procure pelo deserto da Namíbia. Você vai conhecer o deserto que fica ao lado do mar. Bom, mais planície. A gente tem mais planície aqui, vamos colocar subindo aqui, mais 3 de planície. 1, 2, 3. 6 e 4. Ou seja, mais neve. 4 slots de neve. 1, 2, 3, 4. Tá expandindo também aquela parte de baixo, né? Vai ser um neve de um lado, deserto do outro e um pouquinho de área verde no meio. Assim. Parecendo, ó, mais deserto, mais 5 slots, deserto não, neve, mais 5 slots de neve. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser quase que uma ilha de local tranquilo, tranquilo assim, temperado, né, de floresta e planície, cercado por neve e deserto. E a gente teve mais deserto. E agora vocês viram que não saiu o pântano, né? Não saiu 3 até agora no tipo de terreno. Então o deserto a gente vai invadir por onde? Por aqui por baixo? Vai colar ali na neve? Pode ser, né? Às vezes ele é deserto, mas dependendo da posição que tiver, é um deserto gelado. E aí ele pode ser expandido. Então, 5 e 2, mais planícies. Mais 2 planícies aqui. Para poder expandir em alguma direção. Vamos invadindo aqui em direção da floresta. Novamente, mais 2 de planície. 3 e 2. Ah, finalmente. Ah não, colinas. Não apareceu o pântano, né? Que é 2. 2 é pântano. Colinas, vamos ver para onde a gente sobe ou desce essas colinas aqui. A gente pode também fazer uma cadeia que seja mais larga, né? Então coloca 2 aqui, tem uma cadeia mais larga de colinas aqui. E isso inclusive pode demorar mais tempo para você atravessar, não só um dia, não só meio dia. Terrenos mais difíceis podem levar mais tempo para serem atravessados. Ó, chegou o pântano. Então um slot de pântano. Vamos colocar, cadê onde eu tinha? Um símbolozinho de pântano aqui. Tem Wetlands Swamp aqui. Vamos colocar aqui mais pra cima. É só um, né? A gente talvez aqui no meio. Um pântanozinho isolado ali no meio da floresta. Uma área talvez mais alagada ali. Mais 3 planícies. Então vai aumentando aqui a área de planície e a floresta ficando para trás. Deserto, mais 1 de deserto. 1 de deserto, a gente expande para cá. Deixando espaço ali da praia para talvez mais 4 desertos aqui. Então, aqui pode colocar aqui então que essa área aqui em cima também vai ter as colinas cortam o deserto ali naquela área. 5 e 6, mais planície, 6 slots de planície. Então, vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quase finalizando já nosso mapa. Floresta, mais 3 de floresta. Então, segura aqui. 1, 2 e 3. Planície, novamente, mais 4 de planície. Se você tiver mais tipos diferentes de terreno, pode ser que aí você acaba tendo mais variedade, né? Como eu tenho aqui só 6, acaba ficando meio que de uma maneira só. De uma maneira só não, né? Então tá bem diverso já aqui, porque a gente tem tanto neve, floresta, planície, deserto, colinas, tudo isso tem uma variedade muito grande já de opções para você criar sua aventura aí, seja de encontros no deserto, com criaturas de hábitos mais atacar em bandos, ou criaturas de planície. Aí você vai seguindo, tem que a gente já passou
por praticamente todos esses tipos de biomas e criaturas desse tipo de bioma. Segue aqui no canal, você acompanha esse tipo de encontro. 5 slots de colina. Se a gente colocar então, tem uma colina, uma cordilheirazinha aqui no meio, que está dividindo aqui, esse pântano inclusive está no meio entre essa floresta e as colinas. Mais 5 florestas, ó, tá quase fechando. 5 florestas dá 1, 2, 3, 4, 5. E mais planícies, o resto tudo vai ser fechado com planície, então. Então, a gente vem aqui, pá. E acabou, né? Era para colocar 6, mas eu não tenho mais 6 slots, então. Acabei de criar aqui o mapa que eu tinha planejado, o mapa, estrutura do mapa, né, de biomas, que estava planejado. Então, a partir daqui, a gente pode começar agora a ocupar esse mapa com as situações que a gente vai planejar. Depois disso, você já vai ter um mapa pronto e que faça algum sentido. E vai poder povoá-lo com encontros, eventos, dungeons, locais especiais a serem descobertos, enfim, o que você quiser. Outra coisa importante para se definir uma aventura que haverá um hexcrawl são as facções que existem naquele território. Isso porque alguns eventos ou encontros podem ter ligações diretas com esses interesses de tais facções. Se você determinou que existe, sei lá, uma facção de kobolds no território e os personagens encontram um local especial que contém uma ossada de dragão gigantesca, é bem provável que os kobolds tenham interesse naquele lugar. Talvez tenha até uma igreja ali, ou um local de culto aos antepassados. Isso é legal, para amarrar muitas coisas que vão acontecer, que vão aparecer nas explorações. E faz com que tudo tenha mais coesão. A quantidade de facções que você quer colocar varia de acordo com o tamanho do território abordado. Se colocar muitas facções, possivelmente vai ser um local de conflitos constantes, já que muitos interesses em comum vão se sobrepor. Se você colocar poucas, provavelmente vai ser um local mais vazio e com baixa interação com outras comunidades. Deveria fazer um vídeo futuro sobre como criar facções. Para provar seu hex com acontecimentos, existem duas maneiras. Ou você seleciona hexes específicos para conter algum evento, encontro ou dungeon, ou você usa tabelas aleatórias. Você pode fazer as duas coisas, determinar alguns pontos fixos e preencher o resto com situações aleatórias. Se cada hexágono representa um dia de viagem, é interessante que algo aconteça nesse dia. Agora, se seu mapa é menor e cada hexágono representa poucas horas de viagem, talvez nem todos precisam ter algum evento. Outra coisa legal que pode mudar de hex para hex é o clima. Se você quiser também pode ter uma tabela que controle isso. Você joga sempre que mudar de um hex para outro. Tabelas de clima talvez precisam considerar o peso da mudança, já que para o clima mudar de ensolarado para tempestade, é mais difícil do que ele mudar de ensolarado para uma garoa. Então existem pesos ali nas rolagens que determinam essa mudança. Então, talvez não seja somente um número por clima, vai variar também de acordo com o bioma. Tabelas aleatórias são talvez o grande trunfo das aventuras Hexcrawl. Elas geram um fator caótico no desenvolvimento da trama, mas que não precisa ser tão caótico assim se você planejar bem as tabelas. Você pode criá-las por conta própria ou encontrar na internet. O próprio livro de mestre do D&D tem algumas delas. Aí o que acontece? Cada hex novo que seus jogadores chegam, você rola um dado para definir o que vai acontecer. Vai ser um encontro, um local, uma dungeon, uma armadilha, enfim. Novamente, você define a quantidade de ocorrências que quer que aconteçam e sorteia qual vai acontecer. Tendo um encontro, você precisa de uma tabela, por exemplo, definida por bioma. Suponha que seu hex está definido ali como um deserto. O ideal é que você tenha uma tabela de encontros aleatórios de monstros do deserto. Assim, evita aparecer um encontro, sei lá, com um grupo de tritões ali no meio do nada. Uma coisa que vale a pena decidir também de antemão é se haverá balanceamento nesse ciclo. Quando você criar ou encontrar a tabela que vai usar, defina se no meio desses encontros haverão encontros fáceis, difíceis ou até mesmo impossíveis, que forçarão seu time a ter um bom senso e saber que é hora de recuar ou fugir, tentando talvez uma outra rota para onde eles pretendiam chegar. Se a ocorrência sorteada for uma dungeon, você pode ter uma lista de dungeons também que vai rolar e definir, é um cemitério antigo, ou é uma casa abandonada, ou um forte. Também tem que levar em consideração as facções daquele lugar. Pode ajudar a definir, é um cemitério de quê? É um forte de quem? Quem habita esses lugares? As facções ajudam a definir esse tipo de informação. Isso vai repetindo com todas as ocorrências que você tiver.
Algumas pessoas dizem que X-Crawl é um tipo de aventura que não requer muita preparação. Às vezes o jogo acaba não fazendo muito sentido, ou que os personagens acabam não tendo muito objetivo numa aventura como essa. Mas se você quer um X-Crawl bem amarradinho, coeso e divertido para todos, você vai ter que se preparar muito antes de começar a exploração. Pode até ser que suas primeiras aventuras X-Crawl fiquem um pouco truncadas, assim, mas com o tempo você vai decidindo o que funciona e o que não funciona para você e para seu time, e ir adaptando isso ao gosto de todos. Despreparo para a derrota. Já estávamos falando de combeiro, já estamos falando de advogado de regra. Agora nós vamos falar daquele jogador que simplesmente não aceita que o personagem dele seja derrotado. Ele não aceita a possibilidade dele perder. E isso aí é uma gama de jogadores que podem ter assim. Às vezes, aquele seu primo, seu vizinho, todo confiável, que, como ele é, um cara gente boa, que ajuda idosos a atravessar a rua, que busca as coisas na feira para aquela tia que mora longe. Ele é um jogador que não aceita derrota. E você vai ver uma outra faceta dele durante a sua mesa. Você vai ver aquele indivíduo bonzinho se transformar numa criatura monstruosa, formada de puro ódio e que pode derramar isso em cima de todos os outros jogadores. Quais são os tipos de jogadores que fazem esse tipo de situação? Primeiro, aquele que acha que por ele ser o personagem, entre aspas, principal da história, ele nunca vai ter um lado positivo, negativo. É aquele cara que assiste o filme do Steven Seagal, onde o cara nem bagunça o cabelo. É um filme de ação, mas ele nem bagunça, ele não suja a roupa. Ele não tem um momento em que ele tem o risco de perder. O segundo jogador é o que a gente chama de killer, que é o jogador que ele é tão competitivo que mais importante que ele ganhar é ele ver todo mundo perder. E o terceiro é aquele jogador cabeça dura, que a gente estava falando ali, que ele entendeu mal o funcionamento das regras, ele esqueceu dos poréns, e ele acha que tudo que ele fez está certo, e que tudo que foi colocado contra ele não foi contra o personagem dele na história, foi contra a pessoa dele. E isso daí é bem delicado de você tratar. Porque se você conhece a pessoa, uma conversa aí dá um jeito. Ô, cara, isso aqui é um jogo, bicho. É a história do personagem. Pô, quantos personagens ainda? Ele tem que perder umas, ganhar outras. E assim evoluindo. Agora, tem cara que não escuta, não. Tem cara que não leva desaforo pra casa. E tem cara que vai achar que você, mestre, é inimigo dele. Tá me prejudicando. Ele me chama pra jogar só pra me sacanear. Então é um cuidado constante que você tem que ter, e é um conselho que a gente já deu aqui em vários papos de mestre, que é conhecer as pessoas com quem você joga, conversar bastante antes, durante e depois dos jogos, fazer uma sessão zero legal, combinar o que pode, o que não pode, quais são os níveis de aventura, de risco do personagem. Isso tudo vai entrar na bandeja aí do cardápio da sua narrativa. E se acontecer uma discussão durante a sua mesa, se acontecer briga porque o personagem está sendo derrotado, se você é mestre, cara, vai com calma. Não fica brigando e fala é assim e pronto, não. Porque às vezes você tá só criando uma inimizade. Tenta aí ficar de boa, tenta ir devagar, tenta explicar. Muitas das vezes os próprios jogadores da mesa ajudam. E só para terminar essa minha explanação, esse final de semana passado teve uma treta dessa. 2 jogadores estão jogando uma história onde eles estão participando de um campeonato de justos. E um deles chegou à semifinal e ele foi lutar contra o campeão do ano anterior. Que o personagem NPC já foi colocado desde o início, que era um lutador, um justeiro muito competente. E durante a luta, ele perdeu. E ele perdeu porque na narrativa, naquela ânsia de usar suas habilidades e suas capacidades, ele simplesmente ignorou o fato de eu falar que uma das ações que ele fez deu errado. Ele não conseguiu fazer. E ele considerou que havia conseguido fazer. E não aceitou que o inimigo tinha conseguido dar o golpe nele final que pontuou para ganhar. E isso
gerou 40 minutos dele reclamando porque ele perdeu, sendo que ele podia ter ganhado porque ele fez a ação lá e a ação não tinha sido feita. Eu fui bem específico e claro que a ação não tinha sido concluída. Aí no final eu já tava de saco cheio, eu falei assim, então tá, você acha que eu estou prejudicando o seu personagem com a minha narrativa? Se eu tiver, o seu personagem ganha. Mas não tô te dando a vitória porque estou reclamando e vou ganhar. Não, porque se você realmente acredita que eu estou agindo para prejudicar o seu personagem, aí eu te dou a vitória porque com essa ação você ganharia o combate. Aí ele, não é bem assim. Fala, então se não é bem assim, o seu personagem perdeu. O clima ficou meio azedo durante os minutos, mas depois também resolveu. Antes de você dar o exemplo, eu ia falar que normalmente acontece em mesa de iniciantes, ou que pessoas, às vezes, estão lidando com pessoas muito novas, assim, né, que não tem maturidade ainda para entender essa dinâmica de ganhar ou perder no RPG, onde você nunca ganha ou perde, muito pelo contrário, né? Então, ficou uma coisa assim, bom, eu não sei quem que é essa mesa do vermelho. Provavelmente foi o Líbio, que o Líbio é esse. Então, o que acontece... Eu resguardo a identidade das pessoas. O que acontece é que é o que a gente já falou aqui outras vezes, o Vermelho apontou logo no início, que é a síndrome do protagonista, né? O cara acha que a história é sobre ele e que ele sempre tem que vencer e que no final das contas ele vai caminhar rumo ao sol com a vitória, assim. Tipo, eu ganhei no RPG esse final de semana. Cara, você não ganha no RPG não tem vitória. Então, existem muito mais, às vezes existe muito mais história a ser contada após uma derrota, como essa que aconteceu. Tipo, teve um combate justa, eu perdi o campeonato esse ano. Tá uma possibilidade de você fazer uma viagem de aprendizado, ir em outros feudos, lutar contra outros cavaleiros e aprender técnicas novas. Então fazer toda uma questão, um arco ali, a gente falou já de Jornada do Herói, né? Fazer um arco de redenção ali, para poder, no ano seguinte, você conseguir ir lá vencer usando as técnicas que você aprendeu. Aí você pode efetivamente falar, não, eu vou usar o losango aberto invertido que eu aprendi daquele cavaleiro Lin Dongmar lá da região do Pequizal. Então, enfim, existe uma infinidade de coisas que pode acontecer quando você, entre aspas, novamente perde. Então, acho que quem perdeu, na verdade, foi ele, fazendo essa birra pelo fato de não ter concordado com a narração. A gente já falou sobre falha, né? A utilidade e os benefícios da falha no RPG. Como a falha, às vezes, é o que avança a história e como você precisa da falha para que as coisas aconteçam. E eu não vou colocar o card aqui, porque só nesse assunto aqui já deu 2 cards. Se eu botar 3 cards só nesse aqui, não resta pros outros. Então, mas a gente já falou sobre isso. E eu entendo que as pessoas estejam mais dispostas a aceitar e lidar com a falha fora do combate, porque às vezes as implicações são mais leves, né? Tipo, a falha no combate às vezes significa que o seu personagem cair, potencialmente morrer, etc. E às vezes uma falha em outra situação pode gerar um combate, por exemplo. Mas raramente você morre por causa daquilo. Agora, essa tendência a você não querer aceitar a falha ou não saber como lidar com uma situação de falha tende a ser mais, por um lado, não aceitar tende a ser imaturidade e não saber lidar tende a ser inexperiência. Eu acho que quando você vai jogando, quando você vai se acostumando com isso, você tá sempre meio que preparado pra falha. Você sempre que você vai fazer aquele planejamento de combate, você fala, tá, mas e se der errado? E se der problema? Que é uma coisa que pode acontecer. Você tem que lembrar que o negócio depende de rolar dados, existe um elemento de aleatoriedade. Seu personagem pode ser muito mais forte que o outro e mesmo assim você pode cair. E aí? Então você tem que estar pensando em como é que vocês vão lidar com isso desde o começo. E isso, com o tempo, você aprende a fazer. Fora isso, é só imaturidade. O jogador precisa melhorar muito para superar isso rápido. Se você é aquele que gosta de escutar coach e seguir exemplos e mensagens inspiradoras, pensa no seguinte: o mercado financeiro já está há 2 anos tendo 95% de erro nas previsões e mesmo assim eles estão ricos e felizes.
Galera, hoje eu vou apresentar um jogo que eu conheci no final do ano passado, mas quase no início desse ano. Ele foi lançado no dia 1º de novembro e eu conheci ele através de uma lista que eu tava vendo de jogos de pixel art que eram legais. E aí eu dei uma olhada rapidinho no que ele fazia e resolvi comprar meio assim, sem nem saber do que se tratava exatamente. Ele é uma continuação de um jogo chamado Elona, que é um jogo mobile. Um RPG sandbox mobile. Que meio que você faz o que você quiser. E aí o Elin é meio que a versão PC desse jogo. Melhorado, né? E aí ele tem algumas coisas que eles adicionaram como criação de base, craft, essas coisas. E fez com que ele tenha crescido ainda mais. Ele está em Early Access. E eu comprei ele na Steam. Mas o que eu tô trazendo ele aqui hoje, porque como eu sou um entusiasta de old school e também de sandbox RPG, eu acho que ele tem uma similaridade muito boa com um Hexcrawl. E eu vou mostrar pra vocês agora como que é o iníciozinho desse jogo, só pra vocês terem uma ideia de essas similaridades que eu estou falando. Eu vou criar um personagem novo aqui. E assim que você clica em criar personagem, ele automaticamente já meio que rola tudo pra você. Rola um aleatório aqui, escolhendo nome, apelido, gênero, idade. Aí ele tem aqui o seu nome junto com o seu apelido, a data de nascimento, com sua idade, altura, peso, quem foi seu pai, quem foi sua mãe e o lugar que você nasceu. Isso aqui tudo é só flavor, é só mesmo pra você adicionar um background na sua história. Ele não tem nenhuma influência real no gameplay. Tipo, não sei seu nome, né, que vai aparecer, mas o resto não faz muita diferença não. E aí aqui ele escolhe a raça, ele escolheu essa raça Jueri, e meio que fala o que essa raça é. Tem uma descrição da raça, e ele escolheu a classe Thief, né, Ladino, e ele faz também aqui uma descrição da classe. Aqui a gente tem os atributos, força, resistência, destreza, percepção, aprendizado, vontade, mágica e carisma. E aqui algumas skills que são oriundas da mistura da raça com a classe. Os atributos também vêm da raça e da classe. E aí a gente tem aqui lockpick, pickpocket, desarmar armadilha, usar 2 armas, evasão, furtividade, detectar coisas escondidas, viajar. E aqui tem os feats, né, que seriam os talentos. E aí os traços raciais normalmente são relacionados à vida, mana e à velocidade de movimento. E aí o resto aqui são mais relacionados à classe mesmo, ou alguma coisa específica da raça. Bom, mesmo ele rodando isso aqui tudo automático e aleatório, você pode editar algumas coisas como você vê aqui nesses ícones. Você pode rolar seu nome novamente para você escolher um outro nome. Você pode escolher se você vai ser masculino, feminino ou whatever. Você pode escolher aqui e rerolar o seu apelido novamente. Então, sim, por mais que ele seja aleatório, ele tem essas opções de personalização. Pode rodar aqui também seu passado, não vai fazer diferença. Tem umas coisas bem bizarras assim, que aparecem nessa lista aqui, mas é só, como eu disse, é só flavor, não muda nada. Você pode editar também aqui seu avatar, e aí tem uma lista de avatares que você pode escolher aqui. E editar também seu personagem em si. Pode rodar tudo no aleatório, ficar rerolando até encontrar alguma coisa que você quiser. Enfim, a parte de personalização aqui também é bem tranquila. E aí a gente tem aqui a lista de raças. Essas aqui são as raças padrões do jogo. E aí, sim, todas elas têm um nome próprio, ou alguma coisa assim, mas você dando uma lida na descrição, você vai ver que tem uma similaridade com raças fantásticas tradicionais que a gente conhece. Hill Folk são pessoas que são atarracadas, de baixa estatura, que gostam de beber e vivem embaixo da terra. Então você já sabe que é uma alusão a anões. Aí tem Fairy, que são fadas. Aí tem alguns tipos diferentes de humanos. Tem um humano que é mais focado para magia. Tem o Elea que acha uma coisa mais elfo. Enfim. Aí vocês podem ver que cada raça tem seus próprios feats, né? Como eu tinha falado. O Yerlis ele aprende mais rápido. O Elderna tem facilidade com magia.
A fada, ela é pequena, então ela tem uma evasão bem grande, só que ela só pode carregar coisas que pesam 1 kg, assim, ela não tem capacidade de carga muito grande. Vocês podem ver também os atributos alterando aqui de acordo com a raça que você escolhe. Esse foguinho que tem do lado do atributo ou do lado das skills é a capacidade de aprendizado que você tem naquele atributo ou naquela skill. Quanto maior o foguinho, mais XP você ganha, mais fácil de acumular XP naquilo. E você ganha XP e evolui tanto atributos quanto habilidades usando. Então, quanto mais você usa, você vai ganhando mais pontos nesses atributos. Isso de todas maneiras também, é claro, né? Usando itens que aumentam seu atributo, ou comendo comidinha que aumenta atributo, enfim, uma série de outras possibilidades que você pode melhorar seu personagem, mas o básico mesmo é, quanto mais você usa, mais você ganha experiência naquilo e evolui aquele traço. E as raças, também, as classes, quer dizer, também são bem tradicionais de RPG, mas ele tem algumas coisas específicas aqui que o sandbox permite. E aí seria aqui fazendeiro. Então, se você quer jogar, tipo, não quero sair jogando por aí, matando bichos, explorando masmorra, nada. Eu quero só cuidar da fazendinha, tipo um Stardew Valley da vida. E aí você tem a classe fazendeiro. Arqueiro, War Mage, que é como se fosse tipo um mago de batalha. Então ele é meio um híbrido entre melee físico ali e mago. Pianista, que aqui ele tem o nome de pianista, mas ele é equivalente a um bardo. Assim. Então ele tem essa opção de você jogar não necessariamente dando porrada, mas performando com um instrumento. Bom, eu não vou jogar... fora isso, tem essa opção aqui, extra raças e classes. Que são as raças e classes avançadas, porque esse jogo ele foi financiado por financiamento coletivo, Starter. Então tem muitas coisas que foram liberadas que foram votadas pela comunidade que financiou, etc. Então acaba vindo aqui para classes e raças extras. E aí você tem mais uma gama de raças e classes que tem diferentes características e podem acrescentar mais ainda na sua variedade de gameplay. E a classe também, quando a gente clica aqui nas classes extras, a gente também aqui tem uma série de classes novas. Aí tem Gunner, que é o cara que atira com pistolinha. Você vê que o jogo ele é fantasia medieval, mas ele tem aspectos de meio que cyberpunk, algo assim. Então tem coisa como, por exemplo, arma de fogo. Tem lá pra frente também, a gente vai ver, tem uma questão de divindades que você pode seguir. Tem a divindade da tecnologia. E é até interessante, porque tem o lore das divindades, e a divindade da tecnologia, ela é um humano que foi ascendido à divindade, e o objetivo dele é destruir todos os deuses. É uma coisa meio deuses americanos, assim. Sword Sage, Witch, e aí como vocês podem ver, algumas coisas ainda não estão nem implementadas, porque o jogo está em Early Access, então tem algumas coisas que não tem, então ele frequentemente está sendo desenvolvido ainda com muitas coisas. Eu vou continuar com o Thief aqui, que foi que pegou. E aí, algumas classes que você pega, por exemplo, Wizard, você tem essa opção aqui de alterar domínios. Domínios são meio que as magias que você vai... são as escolas mágicas que você vai aprender à medida que você for evoluindo o personagem. Então, você pode escolher... O Wizard acho que é o que mais tem opções de escolas diferentes. Então, você pode ver aqui tem escolas elementais, a escola de trevas, mente, poison... vazio. Então tem muitas opções aqui de escolas também com magias diferentes. Aí acho que mais pra frente também os monstros podem ter resistências diferentes, enfim, muitas coisas. Eu não joguei tanto o jogo assim ainda, apesar de que já tem, sei lá, 15 dias que eu tô jogando ele. Como vocês sabem, eu troco muito de personagem, então eu já fiz, sei lá, uns 5 personagens diferentes e não passo de 200 dias no jogo. Então tô no início com vários personagens. Aqui embaixo você ainda pode escolher o nível de dificuldade, que é o voto que você faz. Você pode ter nenhum, e aí ele não tem dificuldade... não é exatamente uma dificuldade. É uma questão relacionada à possibilidade de salvamento e hardcore. Nenhum significa que você pode salvar em qualquer momento. E aí, por salvar em qualquer momento, você tem a possibilidade de fazer save scam. Save scam, para quem não sabe, é a galera que, por exemplo, vai escolher uma fala no jogo. O jogo tem a opção de falar assim, você quer ir pela direita ou pela esquerda? E aí você vai escolhe, você salva antes,
E aí você vai lá, tipo, você vai pra esquerda. Aí se o resultado não for bom, você dá load naquele save que você fez e aí você escolhe direita, então você pode ficar não deixando o jogo ser tão aleatório. Você fica escolhendo as coisas, os resultados que vai ter. É meio merda, assim, eu acho meio merda esse tipo de atitude, assim, acho que perde um pouco das maravilhas do jogo, né? De qualquer jogo, na real. Mas enfim, tem essa opção. Tem o voto do destino, que aí, tipo, você não consegue salvar e dar load dessa maneira que eu acabei de falar. Então, toda vez que você dorme, o jogo salva automaticamente. E aí, se você morrer, ou se você perder alguma coisa, não tem como você voltar no save, porque quando você sai do jogo, ele salva também. Então, ele mantém a seriedade do que você está fazendo ali, o que você fez, você arca com as consequências. E o voto da eternidade é o modo hardcore. E se você morrer, o save é deletado. Então, eu joguei alguns jogos assim. É meio triste porque às vezes você morre por algumas coisas meio babacas assim. Eu morri pescando uma vez, porque minha estamina acabou. E ele continuou pescando. E quando sua estamina acaba, você vai começar tomando dano na vida. E aí eu morri por pescar. Então, perdi meu save. Tava no começo ainda, mas tem umas coisas bem bizarras. Vamos de voto de destino mesmo, que é o padrão, por assim dizer. E o prólogo, ele tem aqui também 3 opções, que é uma noite no prado, que você simplesmente acorda no meio do prado, que é o padrão. É uma noite no prado, só que no inverno, você acorda a mesma coisa aqui, só que já no inverno, ou seja, mais difícil, né, que você não tem comida, não tem muita coisa. E numa caverna, e se não me engano, o Elona, que é o jogo mobile que foi inspirado, que foi o primeiro jogo daqui, ele começa nessa caverna. Então é meio que uma homenagem ao outro jogo. Mas eu fiz alguns jogos também começando na caverna. Ele é legal porque ele tem muitas coisas a mais dentro da caverna. Você já começa com algumas coisas a mais. Só que ele é mais longe da capital, onde você inevitavelmente precisa ir. Então você vai ter que fazer uma viagem maior e aí essa parte fica um pouquinho mais chata. Mas, enfim. O padrão é uma noite no Prado. E aí, vamos nesse daqui que a gente... Deixa eu mudar aqui, só pra ter uma variedade e não ficar igualzinho que começou. E aí, vamos de padrão mesmo, só para poder apresentar o jogo. Se você queria perguntar, tem certeza disso? Sim. E aí ele vai contar meio que uma historinha só para você se situar o que está acontecendo no mundo. E fala muito tempo atrás, uma era já foi esquecida, os restantes da civilização errada na Terra, e a 11ª era de Ilvan começou, com as cicatrizes de Remido ainda não curadas, né? É um lore que você pode ler, você vai, sei lá, não vai entender nada porque você não sabe quem é Ilva, não sabe quem é Cira, não sabe quem é ninguém, mas é um background para você se localizar mais ou menos na história, o que está acontecendo. Porque sim, ele tem, apesar de ser sandbox, ele tem meio que uma main story assim que vai rolando e você pode fazer essa main quest ou não também, você tem essa opção de não fazer se você quiser. E aí você acorda no meio de um prado, né, à noite. E já começa aqui um NPC aleatório, fala assim, tá, você acordou, fica de boa aí enquanto a gente toma conta de você. São 2 pessoas na verdade, né, um cara e uma mulher, que vai falar aqui, conversar falando que não explica exatamente o que aconteceu com você. Eu não vou ler um por um aqui, depois quando vocês forem jogar vocês acompanham, porque senão vai demorar demais. Mas não explica o que aconteceu com você, por que você tá aqui no meio do nada. Ele só fala assim, a gente te encontrou, a gente vai te ajudar e fica de boa aí. Aí, a noite passa, é aqui. Então é aqui que a nossa história começa. E aí, novamente, amanhece, você acorda e ele continua falando com você. Então você finalmente acordou, toma aqui uma sopa pra você ficar de boa. E aí você vai, o jogo começa, ele já dá um save. E tem essa fadinha aqui, que é meio que um tutorial. Então ela só fala, bom dia, você não tá viajando, eu sou Nerun. Ela vai falando isso aqui, ela vai explicando o jogo, ela é o clipe, né? Ela é o NPCzinho que vai explicando o jogo pra você, à medida que você vai encontrando coisas novas. Então você acorda, você tá aqui num mapa com essas 2 pessoas. Você vê que tem uns tiles que você pode ir andando, os quadradinhos, como se fossem uns hexágonos. O tempo, tem aqui o real porque ela vai só explicar as coisas. É bem legal porque é um jogo japonês, então ele tem todo esse negocinho meio mangá, assim, na descrição das coisas. E aí, tem o horário aqui, tem o dia, né, do ano lá, mas é de acordo com o calendário deles, então não necessariamente faz sentido para vocês. E o horário
os turnos, etc., eles só passam enquanto você faz alguma coisa. Então, se você se movimenta, passa um turno. Se você movimenta 3 quadrados, passam 3 turnos. Algumas coisas que vocês forem fazendo, tipo craft, cortar madeira, etc., vão passando mais turnos. Então, mais coisas vão acontecendo. Aqui embaixo tem HP, mana e a estamina, que foi o que eu te falei. Aqui ele mostra meio que tutorialzinho daquela fadinha, só para mostrando que você pode clicar aqui para abrir algumas janelas. Aqui tem a ficha do seu personagem. Aí tem aqui seus equipamentos. Se você tiver alguma condição tipo envenenado, algo do tipo. Tem aqui sua ficha, né, como eu tinha falado. Aqui ele fala que o life é 100, mas o life é meio que, eu considero que significa que ele é 100%. Você vai ter ali 100% do base. Então você tem não necessariamente 100 de HP. Eu não sei exatamente o que isso aqui significa não, a base 100. Mas é isso. Quem quiser que entenda. E a parte aqui de reputação, insanidade, à medida que você vai, sei lá, comendo carne humana, assim, você pode comer carne humana, você vai ganhando insanidade. Karma é aquela parada, você vai fazendo coisas boas, você vai ganhando karma, você vai fazendo coisas ruins, você vai perdendo karma, tipo roubar, matar NPC, essas coisas. Fama você ganha à medida que você vai fazendo quest, e aí tem algumas coisas que você pode trocar por fama, etc. E territórios são suas cidadezinhas que você vai conquistando. Aí que tem as skills todas que você tem, né? Você pode ver depois. Se você for jogar, você olha o que cada uma faz, o que você começa. Isso aqui, como eu disse, varia de acordo com sua raça e classe. Os traços aqui também varia com sua raça e classe. Resistências, eu tenho 2 resistência a fogo por causa da minha camiseta, que veio com essa magiazinha. Mas aí todos os equipamentos depois você pode ver a ficha de resistências. Encantamentos também eu tenho mais um de DV que é Dodge, a habilidade de esquiva, né? Então por causa da camiseta, mas se você não tiver nada não vai ter nada. Aqui vai ter sua historinha, o background, que novamente não significa nada, é só flavor. Mas, assim como num RPG, num old school, alguma coisa assim, você pode rodar uma tabela aleatória de background e criar seu background a partir daquilo, criar a sua história a partir daquilo. E aí você começa aqui no meio do nada e você já pode falar com... Você vê que ele tem uma exclamaçãozinha, você pode falar com o NPC que te encontrou. E ele vai falar assim, tá de boa, e ele joga a parada pra você falando assim, eu preciso que você crie uma cidade. Toma aqui, tô te dando aqui um item que não sei qual que é o nome disso aqui em português, mas é como se direito sobre a terra. Então ele fala assim, com esse documento aqui você tem direito sobre essa terra. Basicamente é o que vai fazer você transformar isso aqui na sua base. Você quer ficar com a terra? Sim. Aí ele aparece esse cristalzinho aqui, que é para mostrar que é a sua base. E aí, com isso, ele liberou mais quests agora, tanto ele quanto ela. Aí você fala com ele fala assim, parabéns, toma aqui um dinheiro, toma aqui não sei o que, ele vai começar a te dar quests. E são meio que tutorial. Aqui a mulherzinha também, a fadinha também vai falar as coisas tutoriais. Ele te deu, por exemplo, um machado. E aí agora você vai poder cortar madeira. E aí aqui também tem esse quadro de missões que você clica e vai ter ali todas as missões dele. Você vai só clicando que ele vai selecionando. E ela também tem uma missão. Ela fala assim, eu vou te dar um companheiro. O que você quer? Um cachorro, um gato, um urso ou uma garotinha? E ela pode ficar te seguindo. Aqui embaixo tem algumas coisas também. Uma barra de atalho mostrando sua força, sua ficha, né? E aí ela tem aqui essa gosminha azul aqui, 1/1. Significa que eu posso ter uma pessoa na minha party, fora eu, sem que isso me prejudique de alguma maneira. À medida que você vai adicionando mais pessoas do que você consegue, seu personagem vai ficando mais lento. Acho que ele tem alguns debuffs lá que ele ganha. Eu não sei exatamente o que é, mas tem opções para você aumentar isso. Aqui também, nesse cantinho aqui, essa peninha, é um XP que você vai acumulando fazendo coisas. E que quando você passar de nível aqui, você pode escolher um feat, um talento, né? E aí aqui pode ser tanto feats gerais, que vão aumentar ali alguma coisa na sua ficha. Feats que vão aumentar alguma coisa específica de atributo, e aí aumenta também um atributo secundário. E esses feats aqui que são especiais, ele vai te dar alguma habilidade específica. Esse aqui permite que você fale com animais, esse aqui permite que você ocasionalmente remova maldições de itens. Às vezes você vai encontrar um item amaldiçoado. Enfim, tem vários talentos aqui que você vai poder fazer sua ficha de acordo, criar seu personagem de acordo com o que você quiser. Equipando aqui
machado, você pode vir aqui, ele vai cortar madeira. Você vai ver, ela vai falar assim, você pegou uma madeira, você pode fazer coisas, é o básico. À medida que você vai fazendo coisas, essa sua estamina aqui vai baixando. Então, depois que ele chega na zero, você pode dormir, que você recupera. E aí aqui tem as missões que eu fui pegando. A partir daqui, você pode começar a fazer o que você quiser na sua cidade. Pode capinar isso aqui tudo. E aí ele vai mandar um determinado momento. Você tem aqui a opção que é... Aqui tem as habilidades, né? Que eu cliquei aqui em habilidades. Apareceu esse Rest, que é uma opção que você descansa para recuperar vida, mana, etc. Se você tiver com estamina baixa, ele vai dormir. E aí ele vai recuperar tudo e acordar 8 horas depois. Esse daqui, por ser ladino, ele tem a opção de pickpocket, né? Quick Craft é meio que o craft inicial que você pode ter para no começo do jogo. Então aqui o Workbench, a primeira coisa que você faz, eu cortei aquela madeira lá, então eu tenho esse log, essa madeira ali. Eu posso craftar. Ele também vai ter um custo em estamina, você viu que minha estamina baixou. E agora eu tenho a opção de colocar o negócio no chão. E aí quando eu clico aqui, eu tenho mais um monte de opções de craft diferentes. Você pode sair cavando aqui tudo. Na fogueirinha você pode fazer comida, que você precisa também se alimentar. De acordo com o tempo vai passando, aparece um aqui no cantinho falando se você está com fome ou não. Então você precisa se alimentar para continuar jogando. E tem essa base inteira aqui para você fazer o que você quiser aqui. Eventualmente pode até aparecer monstro aqui e te atacar, mas os NPCs também ajudam no combate. Quando você sai aqui no canto da tela, você vai para o mapa Mundi. O mapa Mundi é como se fosse realmente aqui o Hexcrawl que eu estava falando. Ele tem cada tile desse daqui como se fosse um hex, né? Cada quadradinho um hex. E à medida que você anda, o tempo vai passando mais rápido do que quando você anda dentro do mapa. E aí... eu esqueci de falar também, mas tem um mapa aqui local, no caso aqui é o mapa Mundi, aqui embaixo, no canto inferior esquerdo. E essa caixa zona assim, de texto, ela é o log que vai contando tudo o que aconteceu ao seu redor e o que está acontecendo com o seu personagem. Você pode clicar aqui e expandir, aí ele vai contar tudo o que está acontecendo. Se você andou, se você mexeu, se você criou uma coisa, criou uma mesa, andou em tal lugar, tudo vai aparecendo aqui, inclusive depois no combate, esse tipo de coisa. Tem um fator interessante também que o Thief, por exemplo, ele tem essa skill aqui que é de sorte, mais 30 de sorte. Sorte funciona meio como vantagem no D&D. Quando você tem sorte, você tem a possibilidade de rerolar algumas coisas, tipo rolagem de ataque, esse tipo de coisa. Não aparece aqui embaixo, igual no Neverwinter Nights, por exemplo, quanto você rolou, mas o jogo em si ele é meio que baseado em rolagem de dados para tudo que você faz. Então, não é implícito, mas meio que existe, para saber se você acertou ou não um ataque, para saber se quanto de dano você deu. E a sorte faz com que você consiga rerolar esses tipos de atributo. É automático, não muda nada no seu gameplay, mas só para vocês saberem. Então você tem aqui o mapa Mundi, o mapa local, na verdade, né? Não dá para ver o mapa inteiro, mas aqui embaixo você vê que ele é bem grande. A gente está aqui nessa pontinha, ele tem muita coisa, tem área de neve ali, tem área de muitas coisas para acontecer. Você começa aqui nesse cantinho próximo a uma estrada. Se você andar na estrada, tem menos chance de encontro aleatório, mas se você andar aqui no meio do mato, tem chance de acontecer um encontro aleatório. Você pode também clicar no tile que você tá, que você vai entrar naquele mapa, naquele tile, né, naquele X. E aí você vai poder explorar ele igual você estava na sua base. Aqui eu já encontrei um inimigo, por exemplo, que é o Oren lá, o básico. Talvez eu morra fazendo isso aqui, porque eu tô sem nenhum equipamento ainda. Mas a menininha também briga, então ela pode te ajudar. Aí você vai clicando aqui, bateu, matou. Às vezes dropa item, às vezes não. E você vai... Você pode andar por esse tile, por esse mapa. Ele não é muito grande, então você consegue explorar. Você pode coletar as coisas aqui também no tile. E você vai encontrando outros inimigos. Você vai... pode ter tesouro, pode ter várias coisas. Altar de Deus, etc. dentro de cada tile. E se você chega na beira, você sai assim como você saiu da sua base. Tem muita coisa que você pode fazer. E aí, cada tile, como você pode ver,
ele tem um ícone diferente, o tile que a gente estava era equivalente a um prado. Mas se eu for para esse daqui que parece uma floresta, você vai ver que a aparência dele é diferente, a aparência de floresta. Então, tem muitas coisas que vão aparecendo. Você tá vendo aqui que o rato tá me batendo e meu HP tá caindo. Então, poderia ter morrido ali. E aí você pode usar uma bandagem e você cura. Como o tempo aqui fora passa mais rápido, muitas coisas, ó, já anoiteceu só de eu estar andando aqui. É equivalente a uma viagem overland, né, no Hexcrawl. Ele dá uma acelerada no tempo, porque você está fazendo uma viagem longa, etc. Que eu vou dar até ver se foi um encontro aleatório. Eu não cliquei naquele tile para entrar e eu já apareço aqui do lado de alguém me atacando, de algum bicho me atacando. Então, normalmente todos os bichos aqui ao redor estão agressivos. Você pode, se você não quiser, pode sair correndo e fugir. E ele vai sair do encontro. E você pode ir explorando, chegando em outras cidades. E aí quando você chega em outras cidades, aconteceu um evento aleatório ali porque começou a chover. E o personagem ficou confuso, então ele perde um pouco a distância que ele está andando. Quando você entra na cidade, você tem aqui... novamente ela falando, é uma cidade, tem pessoas, etc. Tem várias coisas, porque tem NPCs aqui que você pode conversar. Tem um problema que, como eu acelerei a história, eu não fiz a tocha, eu conseguiria ver essas pessoas com maior facilidade se eu tivesse com minha tocha, mas quando você for jogar você vai fazer isso. E aí você pode conversar com os NPCs, porque você pode recrutar esses NPCs. Você vê aqui que você tem uma afinidade, então você pode conversar com eles dando presente, essas coisas, para aumentar a afinidade dele, até que você consiga recrutar ele para sua cidade. E aí tem NPCs de todo tipo, tem NPCs que são, por exemplo, esse cara aqui, o Shulk, o Healer. Então se você fizer amizade com ele o suficiente, você pode levar ele para morar na sua cidade, então você vai ter um Healer na sua cidade. E aí aqui você pode vir aqui também falar com ele, falar, me mostra suas coisas, ele vai ter poções para vender, livros de magia de cura, ou ele pode simplesmente, preciso de curar, ele vai cobrar X dinheirinho para te curar. Então é bem padrão. E aqui também tem, como eu falei anteriormente, o quadro de missões. Toda cidade tem um quadro de missões. E aí tem diversas missões que você pode fazer. E aí missões tipo, preciso de uma garrafa de pinga. Te dou 113 orens por essa garrafa de pinga. Se você tiver ela no seu inventário, você pode ir lá e entregar para essa pessoa. Ou ela fala, não, eu vou craftar. E aí ele te dá um limite de dias para você entregar essa missão. É uma missão de tempo contado. E aí tem vários tipos de missões diferentes. Tem, por exemplo, se você for fazendeiro, ele tem uma missão que eu preciso de pessoas que coletem minha lavoura lá. Tem missões de matar bicho. Ele fala assim, eu não gosto da raça cavalo. Eu preciso que você mate 9 cavalos para mim. E tem as missões de performance que eu estava falando. Tipo, tô fazendo uma festa, muitas celebridades vão chegar, eu preciso de alguém para manter eles entretidos. Preciso de alguém que faça 332 pontos em música. Vários outros tipos de missão que você vai poder encontrar em toda a cidade que você tiver. Enfim, o jogo tem muita coisa para fazer. Eu não vou mostrar aqui tudo. Esse vídeo era só para ser um vídeo rápido, já está enorme. Eu não vou mostrar aqui muita coisa. Como eu falei, ele é bem próximo do que seria um Hexcrawl. Ele é um sandbox, você pode fazer o que você quiser, como eu falei. Mas eventualmente, se você vai encontrar porradaria, então, mesmo se você for um pianista, mesmo se você for um fazendeiro, quando você estiver viajando, como eu te mostrei, você vai ter encontros aleatórios. Também ela falou, você está aqui mostrando, eu tô com fome e tô com sono. Então, à medida que o jogo vai passando, você precisa dormir para poder recuperar seu sono. E você precisa comer para recuperar a sua fome. Aí tem o descanso aqui, que ele vai e dorme e passa um dia, 8 horas, e você recupera tudo que você precisava recuperar. De acordo com também, se você dormir numa cama, você recupera mais. Você viu que eu não recuperei tudo aqui, minha estamina, porque eu dormi no chão. Se você dormir numa cama, você recupera mais, enfim. Tem uma série de outras coisas. Aí apareceu um Dodô aqui na minha casa, ele não é agressivo, mas eventualmente vão aparecendo bichos, vão aparecendo inimigos aqui. Vai chegando carta, então você pode ler, que também é um pouco de um tutorial, enfim. Como eu falei, ele é muito próximo de um Hexcrawl. Ele é um RPG sandbox, você pode fazer o que você quiser. Tem muito mundo para você explorar, tem muita coisa para fazer, divindades para você adorar, itens para você encontrar, tem dungeons para você entrar e à medida que você vai avançando, você vai conseguindo dungeons com mais itens. Vale a pena, é um jogo bem divertido para quem gosta de jogo sandbox, para quem gosta de faça o que você quiser. Você pode ser um fazendeiro, você pode transformar essa base toda sua aqui em uma grande fazenda e vai, tem uma lhama. E vai, você vai
coletando os itens e vendendo. A partir de um momento entra um NPC aqui também que vai te ajudar a manutenção da sua cidade. Então, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para descobrir, muita coisa que eu mesmo não descobri. Como eu falei, eu não cheguei muito longe porque eu recomecei esse jogo várias vezes. Vale a pena para quem gosta de RPG, para quem gosta de RPG Hexcrawl, para quem gosta de RPG Sandbox. Também para te dar algumas ideias do como você poderia jogar na sua mesa, missões que você poderia fazer, enfim. Pode aumentar o seu arcabouço cultural. Esse jogo está na Steam, eu acho que ele custa uns R$90, não é tão barato assim. Mas se você tiver com essa grana disponível, vale a pena você comprar e conhecer Elin, que é um jogo sandbox de RPG que está em Early Access. Se você gostou, curte, compartilha, mostra para seus amiguinhos. Se você comprou o jogo ou você já está jogando, comenta aí o que você achou, o que você descobriu, o que você achou legal. Conte aí nos comentários o que você descobriu. E até a próxima. Valeu! Fala galera, Mr. Salada aqui e hoje eu vim falar de um sistema com o qual eu tive mais contato recentemente, o Kids on Bikes. A gente já falou um pouquinho en passant dele aqui no canal em outros momentos, mas hoje eu vim falar mais sobre ele e falar sobre porque, pra mim, você deveria testar esse sistema. Antes de qualquer coisa, se você curte o conteúdo que a gente produz aqui no canal, dá aquela curtida, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal principalmente, essas coisas são muito importantes. A gente não ganha dinheiro com o YouTube ainda, esperamos que um dia a gente ganhe, mas enquanto isso, o que tem de estímulo pra gente continuar é o feedback de vocês, é saber que vocês estão gostando desse material, é saber que esse material é bacana, é saber que a galera curte esse material. Então se você puder dar essa ajuda pra gente, a gente agradece demais, tá bom? O Kids on Bikes é um sistema que surgiu em 2019, publicado pela editora americana Hunters Entertainment e eventualmente também pela Renegade Studios, né? Infelizmente, até onde eu sei, não há uma versão dele em português, não há um conteúdo oficial dele em português, e isso é um problema se você não fala inglês, mas certamente você vai conseguir encontrar material feito por fãs suficiente para você poder jogar uma sessão, jogar uma campanha, enfim, com seus amigos mesmo se vocês não falarem inglês. O Kids on Bikes é um sistema tão bacana que ele foi premiado, inclusive, quando saiu, ele ganhou alguns dos principais prêmios de RPG. E desde então, o Dimension 20, por exemplo, que é um dos canais com streamers, um dos maiores canais de streaming de RPG do mundo, né? Já teve algumas campanhas, a última campanha deles, inclusive, foi com um sistema adaptado, uma variante do sistema original do Kids on Bikes. Porque é um sistema muito simples e essas adaptações também acabam sendo muito simples e muito fáceis de fazer. O nome do sistema ele vem diretamente da principal fonte de inspiração, que são os filmes e séries ambientados nos anos 80, envolvendo crianças e adolescentes que basicamente estão se envolvendo em aventuras perigosas demais por diferentes motivos. Né? A principal referência claramente é Stranger Things. Eu acho que é a série em que você mais tem na cabeça crianças andando de bicicleta numa cidadezinha, enfim. E é uma série que está indo para a quinta temporada na Netflix. Mas você tem filmes clássicos de décadas passadas, como Os Goonies, como Conta Comigo, que é um filme muito bacana, baseado no livro de Stephen King, que já dão um pouquinho dessas fontes de inspiração também. Por que eu tô te recomendando o Kids on Bikes, né? Esse sistema ele foi construído de uma maneira a ser um sistema, ao mesmo tempo, extremamente simples e narrativo. O que eu quero dizer por narrativo? Ele é um sistema focado na construção da história pela narração, tá? O objetivo dele é contar uma história com as crianças e adolescentes, às vezes até algum adulto eventual. Nada impede, o sistema permite, se você quiser fazer uma aventura toda só com adultos, você pode. Eu quero fazer uma aventura inspirada em It, que também seria um filme com crianças lidando com algo sobrenatural, mas eu quero fazer o It 2, que são todos adultos. Você pode, o sistema te permite fazer isso. Mas eu diria que não é o principal. E basicamente você vai fazer uma história com esses personagens descobrindo algo estranho acontecendo numa cidadezinha do interior. E quando a gente fala de estranho, nesse caso, há bastante espaço para imaginação. Você pode fazer, como eu disse, algo de It, uma coisa sobrenatural, com criaturas de um plano inferior ou algo do tipo. Você pode fazer algo mais na linha de ficção científica, como alienígenas, um pouco do Stranger Things, né, com um outro plano, uma outra dimensão, criaturas de outras dimensões. Você pode fazer viagem no tempo, você pode fazer com poderes psíquicos. Você pode fazer sobrenatural com criaturas, com magia, com cultos, com criaturas místicas, enfim. Existe uma grande variedade de temas que você pode fazer e o sistema é propositalmente simples para não restringir demais essas escolhas, né? Ele é um sistema muito, muito básico,
justamente para que você não tenha dificuldade de adaptar não só as regras, como também os cenários que você quiser construir. Mecanicamente, o jogador tem pouquíssima informação mecânica ou pouquíssima elaboração mecânica para a aventura. Existem apenas 6 atributos principais para os personagens, que são luta, fuga, cérebro, charme, músculos e garra. Garra no sentido de coragem, enfim, de resiliência. Estou traduzindo livremente, em inglês são outros termos. Quando você pensar no seu personagem, basicamente o que você vai fazer é hierarquizar essas 6 características do seu personagem, pensando no que ele é melhor. Então, assim, em qual dessas 6 o seu personagem é melhor? Em qual dessas 6 o seu personagem é a segunda melhor? Em qual ela é a pior? Depois que você pensou isso pro seu personagem, a partir da história que você elaborar pro seu personagem, e o sistema tem uma série de perguntas para você poder fazer esse processo, para facilitar esse processo, o que você vai fazer é pegar os dados que a gente conhece de outros sistemas do D&D, os dados do sistema D20, né? Ou seja, do D20 até o D4, e você vai atribuir um dado para cada um desses atributos. Então, o melhor atributo do seu personagem é luta, ele vai ganhar um D20. O segundo melhor atributo dele é músculo, é força física, resistência física, ele vai ganhar o D12. Aí você vai fazendo o D20, o D12, o D10, o D8, o D6 e o D4. Você vai simplesmente alocar um dado desse para cada atributo. E é isso. Né? Depois disso você vai escolher algumas forças do seu personagem, ou seja, algumas características que diferenciam ele um pouquinho, sobre como ele lida com adversidades, se ele é mais intuitivo, se ele é heróico, se ele é corajoso, enfim. Isso vai ter alguns efeitos, né, na mecânica. E você vai escolher uma coisa que pode ser muito importante, que é o medo dele. Ou seja, de que esse personagem tem tanto medo que, caso ele tenha que lidar com esse medo, pode colocar ele numa situação difícil, ele pode congelar ou ele pode não lidar bem. É isso. Basicamente o que vai fazer é isso. Tem algumas coisinhas a mais, eu não vou avançar demais porque senão ficaria muito longo. Já tá ficando muito longo. A partir daí, todo o teste vai consistir basicamente em, no momento em que existir um risco para o seu personagem ao lidar com uma situação, o mestre vai te falar como é que você vai lidar com essa situação. E aí você vai escolher um desses atributos para lidar. Então você pode, numa briga, você pode tentar fugir, ou seja, você pode tentar esquivar, você pode tentar simplesmente aguentar a porrada numa boa, você pode tentar intimidar a pessoa, você pode tentar enganar a pessoa. Tem todas essas possibilidades, você vai dizer pro seu mestre, como jogador, eu quero fazer isso. E aí ele vai falar, ok, então o teste que você está fazendo é esse atributo, e a dificuldade é tanto. Pode ser que se você for tentar desviar, a dificuldade seja menor do que a de tentar convencer a pessoa que está com muita raiva de você de não te bater. Certo? Então ele vai atribuir um valor de dificuldade diretamente. Você vai rolar o dado, se você tiver algum bônus por causa de alguma força, algum atributo, você vai adicionar, mas normalmente não. E aí é isso, se você saiu com o resultado no dado melhor do que o teste, você passou. Se você falhar, se você tirar menos, você falhou. Aqui entra um ponto muito importante, que sendo um sistema narrativo, o Kids on Bikes vai exigir um pouco mais da participação dos jogadores. Então, como eu falei, se você está acostumado a sistemas mais lineares, como eu estou acostumado com D&D, por exemplo, você pode ser um pouco estranho para você no começo ter tanta liberdade narrativa. Tá? O sistema prevê, nesse caso, como eu falei, se você faz um teste e é bem sucedido, se você é muito bem sucedido, ou se você é bem sucedido, se você passa no teste, o mestre vai te falar, ok, como é que você faz isso? Então, você só desviou, você só abaixou, se você foi muito bem sucedido, você às vezes recebeu uma ajuda externa, alguém te ajudou, enfim. Você, como jogador, vai propor uma forma de fazer essa narrativa evoluir, você vai propor a forma como isso vai acontecer, com a supervisão do mestre, para essas coisas acontecerem. Então, essa narração, ela ajuda a construir o cenário de maneiras que são imprevistas, tá? Mais do que o que a gente está acostumado no D&D, em sistema de combate tático, em que eu corro e bato com a espada, né? Pode ser que você precise explicar como diabos você conseguiu, sendo uma criança franzina, arrombar uma porta trancada depois de você tirar um teste excelente nos dados. Tipo, a porta não estava tão... A porta era de madeira, ela já estava enfraquecida por algum motivo, enfim. Você vai pensar em uma justificativa para isso acontecer. Outro ponto importante é o efeito dessa liberdade narrativa do outro lado. Ou seja, o jogador tem essa liberdade narrativa e esse vai ter um impacto no mestre. E aí eu estou falando por uma experiência própria. Eu estou narrando uma campanha curta no sistema, aqui no mesmo canal, Boat Out of the Blue. Tá muito legal. Tem aí no playlist com todos os episódios até hoje. A gente deve estar encaminhando provavelmente para a última sessão. E tá sendo um mega exercício para mim, tá? Porque existem limites para o planejamento que você pode fazer como narrador.
já que muito da história é inventado na hora pelos jogadores. Então você não tem como prever demais, você faz umas diretrizes, você faz uma coisa mais aberta e você basicamente vai na onda de acordo com o que os jogadores propõem. Então ele vai exigir muito mais, o Kids on Bikes vai exigir muito mais da sua capacidade de improvisar do que um D&D, por exemplo. E aí eu estou falando como pessoa que não gosta de improvisar, não lida bem com improviso muitas vezes. Isso não é impossível e é um exercício muito legal. Tá? Eu acho que é um sistema que permite você exercitar isso, inclusive para se você quiser usar isso em outros sistemas que não sejam tão narrativos mais à frente, se você não quiser planejar tanto, quiser correr aventuras mais soltas, pode ser um bom exercício para você. Então assim, a minha sugestão é jogue. Eu li o sistema, eu fiquei com medo de ser muito difícil para mim, mas foi começar a campanha a coisa fluir. Tá? É claro que eu construí, eu tenho esse problema, eu construí um cenário bastante detalhado e que ainda foi muito enriquecido pelos jogadores, eu consegui incorporar as ideias que eles foram trazendo, essa é uma etapa do sistema, quando você vai começar uma aventura, os jogadores trazem informações novas para o cenário que você propôs, e aí eu fui incorporando isso, fui juntando isso na história, a maior parte das coisas não estava no meu planejamento, mas isso facilitou demais para mim, a maior parte das coisas que eu fiz, mesmo que elas não tenham aparecido, isso ajudou demais para mim na hora de improvisar, para eu tentar imaginar num supetão, como é que as coisas acontecem quando ela rola o teste, como é que a pessoa vai reagir, como é que essa pessoa vai reagir, o que pode acontecer nesse caso, o que ele pode achar, né? Então, perca o medo, monte na sua bicicletinha e vá enfrentar o Demogorgon em alguma cidadezinha pacata do interior dos Estados Unidos, tá? Se você já jogou Kids on Bikes, se você quer jogar ou tem algum comentário sobre isso, escreve aqui embaixo, eu sempre leio todos os comentários que vocês fazem. Às vezes vocês perguntam, eu respondo coisas. Se você tem alguma sugestão de outro tema que você quer ver aqui no canal, também escreve aí embaixo, que a gente está sempre de olho e a gente vai estar sempre usando essas informações, tá? Então eu fico por aqui e vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço.